Edilberto Melo de Oliveira nasceu em Belém, 3 de junho de 1964, mais conhecido como Edil e, desde o final da carreira, como Edil Highlander, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Foi um artilheiro reconhecido no futebol paraense, sendo benquisto pelas duas principais torcidas locais, de Paysandu e Remo. Sua carreira não se resumiu ao estado, incluindo desde o Vasco da Gama ao Náutico e do Marítimo, Venezuela, ao Espinho, Portugal, chegando a ser artilheiro do Campeonato Paraense de Futebol de 2000 pelo Castanhal, além de ídolo e campeão sergipano de 2002 pelo Confiança. Edil, que chegou a ser o maior artilheiro dos campeonatos estaduais realizados em 1992, com 24 gols pelo Papão, possuía um estilo de jogo sempre raçudo e impetuoso em busca do gol, cujas comemorações ficaram marcadas pelo folclore, desde as interpretações de Braddock, sobretudo pelos azulinos, até as espadadas de Highlander que simulavam decapitações contra seus colegas. A respeito, declarou que a incorporação de personagens de filmes famosos fizeram parte da minha carreira, jogando pelo Remo e pelo Paysandu. Era uma honra, uma motivação saber que sempre eu marcava em clássicos, em especial no Mangueirão. Não tinha repasse em gol do Edil. Eu fui o carrasco dos clubes. O meu segredo era ter dedicação total, concentração no que tinha que fazer em campo. A torcida, dos dois lados, gostava de mim. Poderia fazer 3, 4 gols nos times pequenos, mas se não deixava marca no repá, não adiantava. Edil marcou ao todo 15 gols no Clássico, sendo o 13º maior artilheiro geral do confronto e o maior desde a década de 1980. Com 10 gols, 5 como remista e 5 como alviazul, divide com Dadinho a artilharia em duelos realizados no Mangueirão. A respeito do Clássico, declarou também que eu já joguei vários clássicos quando vesti a camisa do Vasco, todos com o Maracanã lotado, e nenhum se compara ao Clássico da Amazônia. Eu torço para os dois clubes. Sempre fico satisfeito quando os dois ganham. Tenho vários títulos pelas duas equipes e por isso conquistei o carinho e o respeito das duas torcidas. Não tenho como puxar mais para um lado. O atacante é ainda o 10º maior artilheiro do Paysandu, com 95 gols, e o 2º maior artilheiro do futebol paraense considerando todas as divisões do Campeonato Brasileiro de Futebol, com 37 gols contabilizados, sobretudo pela dupla repá. Edil começou no Paysandu, clube pelo qual sua família torce e ao qual foi levado pelo irmão Bebeto. Tinha 12 anos quando chegou, passando pela escolinha, infanto e júnior antes de ser profissionalizado. Edil integrou como reserva o Paysandu campeão paraense de 1985, não chegando a marcar gols na campanha. Em 1986, disputou seu primeiro repá pelo time adulto, em vitória por 2-1. Já no estadual de 1987 o Paysandu foi campeão invicto, no primeiro trabalho de Givanildo Oliveira como treinador no futebol paraense. Edil foi titular, como ponta-direita em trio ofensivo formando com Cabinho e Miguelzinho. Ainda em agosto, Edil estreou pela seleção paraense, que não era reunida havia 9 anos. Esteve nas duas partidas contra o Amazonas pelo Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Edil foi em seguida ao futebol da Venezuela, onde também jogou o irmão Bebeto. Defendeu o Marítimo, que vivia um momento local de hegemonia, faturando entre 1987 e 1993 seus 4 títulos no campeonato venezuelano. O time já havia sido campeão da temporada 1986-87 e foi bicampeão seguido na de 1987-88. Novo título veio na temporada 1989-90. Edil voltou ao Brasil em março de 1990, mas em regresso ao Paysandu. Reeditou o trio de 1987 com Cabinho e Miguelzinho e foi pela primeira vez artilheiro do Campeonato Paraense de Futebol. Marcou 13 vezes. Edil em seguida iniciou sua primeira passagem pelo próprio Remo, na disputa da Segunda Divisão Brasileira de 1991. Marcou 2 gols, um deles em reparar empatado em 1-1. Por ironia, o Paysandu terminou campeão da competição, realizada no primeiro semestre. O Remo,
Por sua vez, também se sobressaía nacionalmente, terminando na quarta colocação geral da Copa do Brasil daquele ano. Em 1991 Edil acabou transferido ao próprio Vasco em seguida, mas não fez sucesso. Jogou 13 vezes e só marcou um gol, disputou somente a Taça Guanabara de 1991, marcando apenas o gol da vitória de virada por 2-1 sobre o Volta Redonda. Edil seguiu carreira no fim de 1991 no Ceará, marcando 4 gols no campeonato cearense daquele ano. Edil permaneceu no Nordeste no início de 1992, como jogador do Vitória na disputa da Segunda Divisão Brasileira. A equipe baiana havia sido uma das vítimas dele na Copa do Brasil de 1991. Marcou 2 gols como rubro-negro, no mês de fevereiro. O clube de Vampeta e Alex Alves obteria o acesso sendo adiante, em junho, vice-campeão da competição. Edil, porém, já havia saído, disputando ainda no primeiro semestre a primeira divisão em novo retorno ao Paysandu. Sagrou-se em seguida o maior artilheiro estadual do Brasil em 1992, marcando 24 gols pelo Campeonato Paraense daquele ano, iniciado em agosto. Edil ainda disputou pelo Paysandu o primeiro turno do Campeonato Paraense de Futebol de 1993, vencido pelo rival. Edil seguiu carreira no futebol português, defendendo o Espinho na temporada 1993-94 da Segunda Divisão, marcando 5 vezes em 26 partidas. A equipe escapou do rebaixamento por 2 pontos. Ao fim da temporada na Europa, teve novo retorno ao Paysandu. Dessa vez, não teve sucesso individual. Jogou 3 vezes no Campeonato Brasileiro de Futebol de 1994, só sendo titular na reestreia. No Campeonato Estadual de 1995, Edil marcou 2 vezes, sobre clubes menores. Edil voltou ao Remo em 1996, atuando como ponta-direita no trio ofensivo com Rogério Belém e Ageu Sabiá, que foram os artilheiros do elenco, com 13 gols para ambos. Edil marcou 7 na campanha do tetracampeonato azulino no estadual daquele ano. Permaneceu no Remo até 1999. Edil manteve-se azulino no Campeonato Paraense de Futebol de 1999, mas com a camisa do São Francisco, onde manteve a dupla com Ageu Sabiá. No segundo semestre, Edil inicialmente disputou a Segunda Divisão Brasileira pela Tuna Luso. Estreou como cruzmaltino saindo do banco para marcar o gol paraense na derrota de 2-1 para o CRB em Maceió, em 17 de agosto, pela terceira rodada. Contudo, em seguida passou a jogar a terceira divisão pelo Castanhal, marcando 4 vezes entre 29 de agosto e 19 de setembro. Edil então voltou a defender a Tuna, reestreando em 7 de outubro pela equipe. Faltavam 7 jogos para o fim da segunda divisão. Edil reergueu-se defendendo novamente o Castanhal, dessas vez na disputa do Campeonato Paraense de Futebol de 2000. Os aurinegros, que também tinham Wanderson e Luiz Carlos APU, foram a equipe de maior pontuação total no certame, mas terminaram no vice-campeonato para o Paysandu. Edil, aos 36 anos, terminou o torneio na artilharia, com 16 gols, incluindo em confrontos contra o campeão. O desempenho de Edil no Castanhal o fez voltar ao Paysandu no segundo semestre de 2000 para disputar a Copa João Avelange, que resgatou os bicolores, também rebaixados à terceira divisão em 1999, mantendo-os no módulo amarelo, equivalente à segunda. Na competição, marcou 9 vezes. O time, porém, terminou eliminado justamente em Repaválido pelo terceiro lugar, que oferecia a última vaga do módulo aos mata-matas contra equipes dos demais módulos. No Paysandu, fui o Highlander. Comecei a fazer gol, a torcida entrou no clima e isso ficou conhecido nacionalmente. Adotei esse apelido definitivamente no resto da minha carreira, pois foi o personagem que mais marcou. Na época chegou a ficar conhecido até fora do Brasil. Tenho uma grife com essa marca. Cuecas, sungas, camisas, chuteiras e outros acessórios. Náutico 2001 treinado por Muricy Ramalho, a equipe pernambucana não era campeã estadual havia mais de 10 anos, desde 1989, e vivia o seu centenário.
Conseguiu ser campeã naquele 2001, mas sem que Edil estivesse presente no jogo decisivo. Ele prosseguiu no Timbu para a disputa da segunda divisão brasileira de 2001, alternando-se na dupla com Cook e com Robgol. Edil, porém, não fez sucesso em Pernambuco, marcando um único gol pelo Náutico. Permaneceu no Nordeste em 2002, indicado por Maurício Simões, que o vira no Náutico, para defender o Confiança. Nos Azulinos, voltou a ser um atacante marcante, mantendo o personagem Highlander. Marcou 17 gols pelo time, incluindo o do título do estadual de 2002. Ainda em 2002, Edil voltou ao Pará, dessa vez como jogador do Águia para jogar a terceira divisão, com 2 gols marcados. Seguiu no time de Marabá, para estadual de 2003. Ele ainda defendeu no ano seguinte o Ipiranga, campeão amapaense daquele ano. Após parar de jogar profissionalmente, Edil continuou mantendo a forma em jogos de veteranos, contabilizando gols nessas partidas para declarar-se outro autor de 1000 gols no futebol. Em jogos oficiais, teriam sido 525. Em 2014, aos 50 anos ele afirmou estar nos 994 gols considerando amistosos e as partidas de veteranos. Olha, se Remo ou Paysandu me dessem a oportunidade de fazer o 1000º gol em um deles, eu jogava e garanto que marcava esse gol. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!